Crianças observam detalhes na nossa vida que nem a gente sabe. E na primeira que eles têm condição, que é oportunidade, eles jogam em cima. Porque são extremamente sinceros, né? Quando não falam, é porque tem medo dos pais e não respeito. É diferente, medo e respeito. O tempo que passa durante a infância é um repouso para o espírito que, encarnado com o fim de se aperfeiçoar, encontra-se mais acessível às impressões que recebe e que podem ajudar no seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão encarregados da sua educação. Então, os encarregados da educação da criança têm que ser os pais. Os avós podem ajudar, os tios podem colaborar, mas os pais é que são responsáveis pela educação daquela alma que renasceu ali no núcleo familiar que formaram. É tarefa dos pais, está na 582 de O Livro dos Espíritos. Está aqui, ó. Kardec perguntou: pode-se considerar a paternidade como uma missão? Eles respondem: é, sem contradita, uma missão. É, ao mesmo tempo, um dever muito grande que implica, mais do que o homem pensa, sua responsabilidade para o futuro. Deus põe a criança sob a tutela dos pais para que estes a dirijam no caminho do bem. E lhes facilitou a tarefa, dando à criança uma organização débil e delicada que a torna acessível a todas as impressões. Mas há os que mais se ocupam de endireitar as árvores do pomar e de fazê-las carregar do bom fruto, do que endireitar o caráter dos filhos. Se este sucumbir por sua culpa, terão de sofrer a pena, e os sofrimentos da criança na vida futura recairão sobre eles, porque não fizeram o que lhes competia para o seu adiantamento nas vias do bem. É tarefa dos pais educar os filhos, conduzindo-os pelo bom caminho. Se falharem, serão culpados. Está aqui no Livro dos Espíritos. Na 583, Kardec pergunta: se uma criança se transviar, apesar dos cuidados dos pais, estes são responsáveis? Eles respondem: não. Mas quanto mais as disposições da criança são más, mais a tarefa é pesada e maior será o mérito de conseguirem desviá-la do mau caminho. E se uma criança se torna um bom adulto, apesar da negligência ou dos maus exemplos dos pais? Esses se beneficiam com isso? Eles dizem: Deus é justo, não precisa mais nada, né? Então, nós temos que dar conta dessas almas que nós convidamos para nossa casa para serem nossos filhos. São hóspedes do plano espiritual que nós convidamos para nossa casa com a tarefa de auxiliá-los a evoluir, de dar-lhes oportunidade de vida e de educá-los. Porque desde pequenina, a criança manifesta instintos bons ou maus, que traz na sua existência anterior, da sua existência anterior. A estudá-los devem os pais aplicar-se. Quem lida com criança de jardim, de maternal, de jardim, sabe muito bem o que é isso. Existem crianças com índoles tão ruins que elas não podem ficar junto de outras, que elas maltratam as outras crianças, elas machucam as outras crianças. Eu tenho uma amiga que o filho dela, que hoje deve estar com uns 11 anos mais ou menos, toda a vida dessa criança, as escolas de Friburgo não aceitaram. Depois, uma escola aceitou desde o início, mas com aquela condição: ela vai ter uma professora particular junto com ela para olhar o tempo inteiro, porque ela machuca outras crianças e machuca feio. Então ela tem uma índole complicada, má, muitas vezes. Então essa criança, ela precisa de atenção, ela precisa de ajuda, não é de castigo que ela precisa. Ela precisa de orientação, ela precisa receber valores, porque desde o início a gente não pode achar bonitinho certas coisas que as crianças fazem, não. Palavrões, bater nos pais,
né, achar graça, fazer aquela pirraça. Isso não é bonito, não deve ser aceito. Porque nós temos que dar limites. Não é com autoritarismo nem agressividade. É com muito amor, mas mostrar o erro, mostrar o outro lado da moeda para essas crianças. A causa do comportamento violento e rebelde de certos jovens ou crianças pode estar na falta de estrutura do lar. Pode estar. Não estamos dizendo aqui que esteja quando o lar é harmonizado, né? Mas podem estar ali no lar, onde a violência parte muitas vezes dos próprios cônjuges. Mas todos os males se originam do orgulho e do egoísmo. E isso as crianças veem muito nos pais e acabam adubando o que carregam, o que trazem de outras vidas. E devem ser combatidos, então, desde que lancem raízes profundas. Então a tarefa de educar não é fácil não, é muito difícil, uma vez que nós também não temos muita educação. Nós somos pessoas também problemáticas, então a gente tem sempre que estar muito atento e pedir ajuda sempre que a gente precisar. A violência, tanto material quanto moral, desperta as suas reações inferiores, acordando a fera do passado na criaturinha vestida de inocência que Deus nos enviou. Aí é que está, o comportamento violento dos pais, a agressão, vai despertar muitas vezes aquela fera do passado, que está ali, naquela criaturinha inocente aparentemente, mas num corpinho de inocente, numa fase em que ela absorve os ensinamentos. Toda criança precisa ser orientada, encaminhada e corrigida nas suas tendências de agressividade, desleixo, preguiça e indiferença. Tem que dar limites. Tem que ensinar a que ela faça as coisas que ela já pode fazer, que ela tenha responsabilidade com as próprias coisas, com os próprios brinquedos, não é? E não colocar lá uma pessoa para ficar catando tudo que ela vai espalhando. Isso é coisa simples, mas isso aí vai refletir mais tarde, né, no comportamento desse adolescente e do adulto, né? Espíritos rebeldes e agressivos, dados à violência ou à crueldade, que já demonstram muitas vezes quanto criança, devem ser tratados através de um regime disciplinar sem exageros, mas com severidade e com firmeza, mas sem agressões e sem exageros. Precisam, acima de tudo, sentir-se amadas, muito amadas. O maior bem que se pode fazer ao homem é educá-lo. Mas para uma criança se sentir amada, ela não tem que ficar ouvindo isso da gente. Ela tem que ter isso na prática, ela tem que sentir isso no trato com ela. Temos até aqui algumas observações, porque senão pode depois não dar tempo da gente ler e são importantes. Então uma criança se sente amada quando ela é conhecida dos pais. Quando os pais se preocupam com elas, dão limites a elas, porque elas acabam compreendendo que o não é para o bem delas, mas o que acontece é que na maioria das vezes os pais são absorvidos pelo trabalho e não querem depois contrariar a criança e acabam fazendo tudo que ela quer. É um erro. Pais abastecidos financeiramente, com uma vida fácil, né, não podem dar tudo que as crianças querem, porque depois elas não vão valorizar trabalho, elas não vão valorizar as coisas, elas precisam ter limites. Elas precisam sentir-se amadas nesse conhecimento. A criança precisa saber que o pai e a mãe a conhecem. Por isso se interessam por ela e querem o melhor para ela. Seja qual for o tempo que pais passem juntos e filhos passem juntos, há sempre coisas novas ou cruciais que eles desconhecem uns sobre os outros. Vamos enumerar aqui algumas. Quem é o melhor amigo do seu filho, você sabe? Quem é o melhor amigo do seu filho? Sabe o nome dele, onde mora? Que cor o seu filho gostaria que o quarto dele fosse pintado? Qual a cor da preferência dele? Quem é o maior herói para ele? Quem é que mais embaraça a vida do seu filho? Que mais constrange essa criança? Qual é o seu maior receio? Qual é o maior medo do seu filho? Na ginástica, seu filho prefere jogar, fazer exercícios ou correr? Qual é o seu gênero de música preferido?
Qual a pessoa, sem ser da família, que mais influencia a vida do seu filho? Quais os assuntos preferidos e os que não gosta na escola? De que proeza se orgulha mais o seu filho? Qual a principal queixa dele sobre sua família? Qual o seu programa de televisão favorito? De que esporte ele gosta mais? Se quiser comprar algo para o seu filho, que escolheria ele em primeiro lugar? Qual o professor preferido dele? Que faz realmente seu filho se zangar? Sente-se amado pelas outras crianças? Que quer ele ser quando crescer? Qual foi o maior desapontamento em sua vida? Seu filho sente-se demasiado baixo ou alto para a sua idade, está satisfeito com seu físico? De que é que seu filho mais gosta em você? Que escolheria ele para umas férias, camping ou uma visita a uma cidade grande ou uma viagem de barco? De que gosta menos no seu filho? De que gosta menos seu filho? Arrumar brinquedos, buscar copos d'água, fazer compras para casa. Que livro não didático seu filho leu recentemente? Qual é a reunião de família preferida dele? Que pratos prefere ele e de qual ele menos gosta? Que apelido ele tem na escola? Quando prefere fazer os deveres de casa? Logo a seguir a escola, depois do jantar, pela manhã? Quem preferiria ter como animal de estimação? Qual a coisa que seu filho mais estima? O que ele mais gosta em você? São perguntas fáceis, que aquele que dá atenção, que cuida, que está presente, responde com a maior facilidade. Todas elas. E com isso a criança se sente importante, porque o pai a conhece, sabe tudo sobre ela. Não fica só dizendo que ama, que gosta muito, não. Mas cuida, está presente. Porque cuidar não é e estar presente não é estar do lado. Muitas vezes aquele está do lado o tempo todo e não faz nada. O cuidar, o estar presente é amar e se preocupar, ainda que à distância, ainda que ele não possa estar perto, ainda que ele não possa fazer parte de todas as horas do filho. Então é importante que a gente passe para a criança esse amor através da prática, senão não resolve nada. Toda criança precisa dessa orientação. O maior bem que se pode fazer ao homem é educá-lo. Todo ensinamento deve ser proporcionado à inteligência daquele a quem se quer instruir, para que ele desenvolva suas potencialidades. Educar é tirar do interior, e não se pode tirar nada de onde não tem. Então, como elas trazem um acervo muito grande, é campo fértil para a educação. Somos como a semente que traz seus poderes germinativos ocultos no âmago de si própria. As influências externas servem para despertá-los. Vitor Hugo disse: se é triste ver um corpo morrendo por falta de pão, mais triste ainda é ver uma alma estiolando por falta de luz. Educar é salvar, é remir, é desenvolver os poderes ocultos mergulhados nas profundezas da nossa alma. Por isso Jesus disse: vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Rubem Alves, teólogo, professor de filosofia, é assim muito dedicado à educação da criança. Ele diz que educar é mostrar a vida a quem nunca viu.